Fala, turma! Petróleo baixo está ajudando o mercado, porém o Fed menos previsível ou comunicativo está exigindo do mercado mais disciplina, né? E a gente tem visto já a mudança que Kevin Walsh trouxe para o Banco Central Americano, para o Fed. Isso já está mexendo os mercados. E o que é que isso significa? Mais volatilidade em Treasury, mais sensibilidade a dados de inflação e emprego, né? Ou seja, o Kevin Walsh quer que o mercado passe a olhar os dados macroeconômicos. Então, se macroeconomia já era importante, agora vai ser muito mais, mas que o mercado ache na própria economia, né, a sua tese de investimento, ao invés de estar olhando para as palavras do Fed, para o guidance do Fed, né, para o forward guidance do Fed, em vez de estar olhando ali os textos prontos, as palavras que são colocadas, enfim, ele quer que a gente olhe mais para os dados, né? Outro ponto que isso traz um significado maior, mais cuidado para a valuation com empresas de growth, para essas empresas que estão no hype. Isso significa que mais importância ainda tem agora a diversificação e mais necessidade de olhar setores além da própria inteligência artificial. Requer um investidor mais disciplinado, mais atento, mais consciente do que está acontecendo, em vez de ficar só acompanhando os tabloides do Federal Reserve, tá? Então, esses são os impactos e é isso que a gente vai explorar no vídeo de investimento de hoje. Se você ainda não está inscrito aí no canal, se inscreve aí no canal, deixa o teu sininho aberto ali ligado para que você possa saber sempre que a gente está entrando ao vivo. Temos lives nas manhãs, né? Todos os dias uma live de day trade, ali às 9h30 horário de Brasília, né? Onde a gente opera Bitcoin e mercado americano, lendo o fluxo. E a gente tem também aí uma live na segunda, às 4 horas, horário de Brasília, 4 horas da tarde, 4 horas da tarde na quinta-feira, nossa live de investimentos, tá? Vamos lá, turma, sem mais delongas, a gente sempre faz uma live. Hoje eu estou gravando aqui, já é de tarde aqui, estou gravando um período antes, né? Não estou fazendo em forma de live, tá ao vivo aí para vocês, mas eu gravei algumas horas antes. Mercado aqui de Bitcoin confirmando tendência de queda. É um mercado que tende a sofrer junto com os emergentes, né? Por causa dessa postura do Fed, né? E a gente vai começar a passear, porque hoje a live ela precisa começar passando por essa mudança que é muito importante. O mercado não está olhando apenas para petróleo, pessoal, para inteligência artificial ou só balanço. O mercado está olhando para uma mudança no modus operandi do Fed, vamos dizer assim, tá? A forma que o Fed vai operar está diferente. Kevin Walsh manteve os juros, né, no dia de ontem, mas mudou totalmente a comunicação. O Fed, turma, ficou mais curto, ficou mais duro, mais focado e ele deixou muito claro no comunicado dele em estabilidade de preços e menos disposto a estar trazendo guidance, de guiar o mercado, né? Ele quer, né, focar na atividade do Fed e não controlar mercado. Então, isso significa menos guidance, né? Menos forward guidance e, né, quando você tem menos guidance por parte do Fed, isso significa mais incerteza para o mercado, para os investidores, e mais incerteza para o mercado significa maior volatilidade, beleza? Então, o mercado agora vai olhar mais para dados econômicos do que está procurando frasezinha, né, dada em entrevista ou em relatório do Fed. E é isso que o Kevin Walsh quer. Em tese, pessoal, na prática, o Kevin Walsh diz, a gente vai focar em trabalho, vai deixar tabloide, vai sair um pouco mais das notícias e a gente vai focar aqui no trabalho, acabar com essa gangorra aqui que está sendo o dólar nos últimos anos, desde a pandemia principalmente, né? Os preços estão sobe, desce, tá uma loucura, tá uma gangorra, não tem estabilidade
e ele vai focar em estabilidade. Ele não citou emprego, que é uma das funções do Fed, então ele mostrou ali que aparentemente ele está mais duro, mais hawkish, né? O Fed em relação a isso, tá? Então o mercado vai ter que passar a olhar para os dados econômicos, assim como o Fed olha. Então, olhe os dados, a macroeconomia, que já era importante, vai ser muito mais ainda. Dentro da macroeconomia, a gente tem, né, ali muito forte a questão do, como é que eu posso dizer, da leitura do Fed, né, da política monetária, né, de ler o Fed, tá? Não é que a política monetária vai deixar de ser importante, mas é que a gente vai parar de procurar mensagem solta e vai começar a olhar os dados com mais, o depender mais dos dados macroeconômicos. Então, você, se não conhece os indicadores, eu digo a você, comece a aprender sobre os indicadores, que vai lhe ajudar demais, né? Então, cada CPI, payroll, PPI, seguro-desemprego, né? Jobless Claim, né? Enfim, dados de consumo, tudo isso pode mexer mais ainda com os juros e a gente pode ter um treasury, uma curva de juros mais volátil e isso vai trazer volatilidade para os mercados, tá? Bom, ao mesmo tempo, o petróleo caiu, né? E caiu forte, está sendo negociado no exato momento abaixo dos 78, o que isso é bom, né? Isso ajuda a inflação, né? Consumidor, empresas, ativo de risco, dá uma ajuda, né? E a grande pergunta que fica nesses dois cenários de fundo é: o petróleo é realmente suficiente para compensar um Fed mais imprevisível? O mercado ontem caiu, hoje recupera, está subindo bem o mercado hoje, está subindo muito bem, inclusive, tá? A Bitcoin está sofrendo, emergentes tende a sofrer mais também, tá? E aí a live é para montar essa leitura. O ponto principal hoje, eu acho que é uma leitura mais não focada no operacional, na carteira, mas focada, né, em entender o mapa do risco total, né, de uma carteira. Beleza? E o que é que mudou, né, depois da super quarta, pessoal? A super quarta deixou 3 mensagens que são interessantíssimas. Primeiro, o Fed não mudou a taxa, tá? Mas ele mudou o tom, isso é muito importante, beleza? Ontem a gente viu também, né, o cupom lá do Brasil cortou e não entregou uma leitura tranquila, tá? Então, é outro ponto de atenção. E terceiro ponto de atenção que a gente vai trabalhar é a queda do. Tô olhando, pessoal, porque ainda tô no horário aqui e tô olhando o movimento de queda aqui do Bitcoin. Aí eu fico, vez ou outra, dando uma olhada nos mercados aqui. O petróleo caiu, mas a curva, né, ainda manda no mercado. Se a gente for olhar ontem, a gente vai ver, né, a curva de 2 anos disparou, né, e isso foi o suficiente para o mercado ontem cair e a gente vai ver a curva hoje, nessa quinta-feira, para vocês entenderem. Então, entender essa combinação ela é importante. O investidor ele não pode olhar só para S&P, para Nasdaq subindo e achar que está tudo certo. Precisa olhar para US 2 years, né? Ou seja, a curva de juros de 2 anos, de 10 anos, tem que olhar DXY, tem que olhar Brent, tem que olhar QQQ, tem que olhar SMH, IWM, IWZ, no Brasil, no caso, quem vai. No Brasil também a curva de juros, né? A curva DI, né? E o dólar também que interfere muito. Então, a taxa ela ficou igual, mas o regime de comunicação do Fed mudou e isso vai trazer para você, investidor, a necessidade de ser mais técnico, mais estudioso, e você está no canal certo, você está no lugar certo para poder aprender e seguir os movimentos do mercado. Beleza? Bom, antes a gente de eu mostrar qualquer coisa, eu quero trazer 5 destaques que o Fed trouxe, que o Wash trouxe, né, que ele quer mudar no Fed. Tá? Então eu quero trazer isso. Ele anunciou 5 frentes de revisão dentro do Fed, né, 5 estruturas que ele quer revisar. Disse que teve uma boa receptividade dos outros diretores em relação a isso, e isso é central
para a gente que é investidor, porque mostra que a mudança não é só uma coletiva mais dura, tá, pessoal? É de fato aí uma tentativa de mudar mesmo, redesenhar o Banco Central americano, o funcionamento dele, né? Então é uma mudança de modus operandi. Então é sério, tá? Bom, a primeira que ele falou é a comunicação. Ele disse que vai, na prática, né? Ele vai ter menos, vai deixar menos forward guidance, né? Ele quer revisar como o Fed fala com o mercado. O Fed ele acha que tem que parar de entregar tanta pista sobre corte, sobre alta, sobre pausa, tanta entrevista de diretores, o que é que eles andam falando e etc, etc, né? E parar de entregar isso para o mercado, né? E o impacto disso é uma maior volatilidade, né, nos juros e consequentemente dólar também DXY e bolsa, tá? Esse é o maior impacto. E é isso que ele quer fazer. Então você pega o comunicado, não vou nem abrir o comunicado aqui para a gente ganhar tempo, mas você pega o comunicado de ontem e o comunicado que era antes, cara, são. Até tem o mesmo número de parágrafos, mas são uma quantidade gigantesca de coisas que foram cortadas, né? Entre um e outro. Você tinha uma carta, agora o comunicado vem bem curto, né? Ele tá simples, direto, rasgado ali nas entrevistas, né? E ele tá bem focado. Ele quer acabar com todas as entrevistas que é depois da reunião, né? Então, a cada 45 dias o comitê se reúne, né? Então, hoje é quinta-feira, eles se reuniram na terça, a reunião dura até a quarta, na quarta ele traz o anúncio dos juros e tinha aquela entrevista ali. Ele quer parar com isso, não quer mais ter essa entrevista e não quer mais estar dando picha para o mercado estar especulando em cima de falas ou falta de falas dos dirigentes do Fed. Ele acha que o Fed está falando demais. Resumindo, é isso. E ele quer tirar a galera dos tabloides, começando por ele mesmo, né? Então quer focar no trabalho, beleza? O segundo ponto, que ele já tinha falado isso há muito tempo, né, que ele quer mexer, né, é o balanço do Fed, né? Ele quer mexer, isso envolve liquidez, né, o QT, né, que é o Quantitative Tightening, títulos que estão aí no balanço, presença do Fed no mercado, né? Ele é contra isso, né? Ele quer que o Fed ele tenha, né, ele não se envolva tanto no mercado, que ele não financie tanto o mercado. Eu sou liberal, pessoal, então eu sou a favor disso. Para mim não deveria ter, para minha economia ela deveria andar solta. Eu sou um Bitcoiner, né? Eu acredito nesse projeto aqui do Bitcoin. Eu sei o que é que isso representa de mudança na economia e se o mundo entender isso aqui, né, o quão isso aqui é importante, né? Então, eu sou a favor dessa mudança, da primeira e da segunda também, né? Porque eu acho que só atrapalha. Tá aí o exemplo que a gente pode ver na pandemia, né? Quando o Fed inundou o mundo de dinheiro, garantindo a liquidez, né? Mas se não fizesse ia quebrar, tal, mas tá, a gente está até hoje pagando o preço disso, né? Então você aumenta ali a, quantati, o, quanta- o- a quantidade de dinheiro no mundo e o Fed, né? E a gente paga a conta na inflação depois. Então, assim, e aí? Mas o cara tomou uma decisão, e aí, e o volume que ele fez? Quem é que sabe se o volume naquela época era suficiente, foi demais? Hoje a gente sabe que foi dinheiro demais. Então, é deixar, no meu ponto de vista, deixar a economia se equilibrar por ela mesma, tá? Mas o fato é que se ele mexer no balanço, se ele fizer isso, isso também afeta treasuries, o crédito pode ficar mais escasso, né? Obviamente por causa da liquidez, então a liquidez ela passa a ser atingida. Então, se a gente já tem um problema de liquidez aí que eu começo a ver dinheiro para IPO da Anthropic, dinheiro para IPO da OpenAI, dinheiro agora que houve para SpaceX, né? Dinheiro para devolver para o Japão, porque muito tempo foi pego dinheiro lá emprestado e os juros lá subindo. Então, assim, vamos ver, né? Que ele coloca no comunicado, né?
quando for pertinente, quando, né? Não é agora que ele vai fazer isso, não é de imediato, mas quando ele, eu acho que é durante o mandato dele, ele vai organizando isso. Ele não vai dar um choque de liquidez, eu acho que ele não faria isso. É mais realmente trabalhar na medida do possível para esse balanço do Fed, para que cada vez mais o Fed tire a mão da economia nesse sentido. E isso vai sim afetar treasuries, credit, liquidez, valuation de empresas, né, principalmente de ativos de risco. Bitcoin tende a sofrer mais e também renda variável tende a sofrer mais também. Beleza? O terceiro ponto que ele falou foi a fonte de dados, né? Para o Wash, né, a economia mudou, a forma de ver a economia mudou, e eu concordo com ele, né? E os dados acessados usados e acessados pelo Fed, na visão deles, são dados ultrapassados. Eu concordo, porque tem dados que são os leading indicators, não, os lagging indicators, são os indicadores que vêm para confirmar algo e eles são liberados 3 meses depois, e enfim, é complexo, tá? Então, para ele a economia mudou, questão de inteligência artificial, serviços. Hoje se tem muitos dados em tempo real. A revisão da estatística é mais rápida, né? E tornar assim os indicadores que se tinha muito menos óbvios, né? Então, assim, para ele, eu concordo também, ele ter os dados, o Fed ter os dados mais rápidos nas mãos do próprio banco, isso ajuda a tomar direções. E é uma coisa que ele quer fazer. Ele entende que se eu não falo muito, se eu não me comunico, se eu corto a comunicação, eu paro de gerar, né, os trades especulativos em cima da minha fala e me dá liberdade para eu agir mais rápido no corte, no avanço e ser mais sensível ao que acontece na economia. Então ele cita o exemplo ali agora do choque de oferta do petróleo, onde, por causa da guerra, acabou o petróleo, teve esse problema todo, a inflação subiu e ele não pode nem sequer querer subir juros agora, porque ele tem que ir devagarzinho no mercado e ele tem que mudar o viés, porque o viés do Banco Central era dovish, então ele tem que mudar para hawkish, para ele poder, na próxima reunião, aumentar a juros. Então, assim, ele fica muito atrasado em relação àquilo que está acontecendo. Então, o impacto disso, ele tendo essa notícia, né, é que o mercado ele pode reagir mais forte, vamos dizer assim, a dados alternativos, como a da guerra, né, extraordinários, vamos colocar dessa forma, e há indicadores também de alta frequência. Então, isso traz uma mudança totalmente, porque o mercado sabe que o Fed vai estar olhando para aquilo ali. Então, ele quer mudar de fato o modus operandi do Fed. Ele quer olhar, eu quero um dado, o mercado saber que o Fed vai olhar aquele dado que saiu ali e não é uma coisa que ele vai demorar, vai esperar a próxima reunião ou coisa do tipo, isso muda a sensação do mercado em relação à reação do Fed. Vocês entendem? Então, isso pode sim, por isso gera mais volatilidade, né? Bom, o quarto ponto que ele trouxe foi produtividade e emprego, né? O Fed ele quer revisar, né, como o próprio banco ele entende o mercado de trabalho, né? Isso é fundamental, pessoal, numa economia, principalmente onde IA está tomando de conta de tudo, automação, mudanças estruturais acontecem. Cara, é um setor que a cada 6 meses se reinventa totalmente. É muito rápido, é muito acelerado o setor de tecnologia hoje, principalmente com inteligência artificial. Então, ele precisa entender melhor, tem que parar com aquela ideia de que a gente está vivendo agora muito parecido com o que a gente vivia na época de 90, né? Na década de 90, se você for estudar, eu ainda era novo, não operava no mercado, mas você via uns relatórios muito bonitos, tudo muito bacana, mas assim, a gente tinha cidades industriais aqui nos Estados Unidos se acabando. O pessoal migrando para a China, principalmente ali na década de 94, começou a China a controlar o câmbio, né? Se tornou um país muito barato para o mundo. E aí você vê
parques industriais aqui fechando e acabando com tudo, né? Então hoje, só que isso está numa velocidade muito rápida. A IA pode trazer mudanças em determinados pontos de emprego, pessoal, que pode trazer mudanças significativas muito rápidas e eles precisam rever. Não pode ficar de olho na produtividade, no emprego da forma que se tinha antes, porque é diferente. A gente vive um mundo diferente. Beleza? Bom, quinto ponto que ele falou foi o arcabouço de inflação, né? A estrutura de inflação, como ele vê. O Walsh ele quer reforçar a centralidade da estabilidade dos preços, que eu também concordo, tá? Concordo, né? Ele não quer um preço, ele não quer deixar o preço correr solto, né? Eu acho que ele tem que ter estabilidade. Eu só sou um pouco contra com a ferramenta, porque eu sou meio assim com o Banco Central, sabe? Sou liberal, então eu queria que os preços eles se regulassem por eles próprios, mas eu sei que numa economia de Keynes, né, keynesiana, eu sei que isso não é a realidade, está longe da gente ver isso aí, mas quando eu vejo ele focar nos preços, ele pelo menos está dizendo assim, olha, eu vou focar aqui na minha parte, eu quero controlar a inflação, e eu quero trazer isso. E qual é o impacto disso para o investidor? É uma menor tolerância com inflação, né? Inflação acima da meta. Isso ele foi muito direto, pessoal. A carta é em cima disso, o comunicado dele é em cima disso. Ele quer acabar com essa gangorra nos preços. Ele quer trazer a inflação para a meta e permanecer lá na meta, né? E ele, por isso que o mercado interpreta que isso foi um tom mais hawkish, mais duro, né? Ou seja, ele está disposto mesmo a deixar juros altos, ele não está nem aí, porque ele nem falou em emprego, ele falou mesmo em manter, né, os preços, né, ali, a inflação dentro da meta. Então, o Walsh, olhando para tudo isso, ele não está mudando apenas o tom do Fed, ele está reabrindo o manual de operação do banco, do Fed. Então ele está reabrindo, dizendo, ó, a gente fazia assim as coisas, agora a gente vai fazer assado. Beleza? Aí você ouviu esse monte de coisa aqui, já 22 minutos de live, e você está preocupado, mas para mim que sou investidor, o que é que isso muda? Para o investidor, as consequências elas são práticas, é na prática ali. Né? Um Fed com menos guidance, com menos guia para o mercado, significa que o mercado vai depender cada vez mais de dados, como eu já falei. Né? Então, isso muda o comportamento de muitos ativos. Então, a galera vai começar a voltar a olhar para treasuries, né? Porque eles vão ficar mais voláteis a cada dado que sair. Para dólar, porque o mercado ele pode, ou o dólar pode reagir, né, mais forte às surpresas de inflação e de emprego, porque vai estar mais sensível, né? A Nasdaq, Growth, né, essa área de crescimento, agora de hype, inteligência artificial, vai ficar mais sensível aos treasuries de 10 anos e de 2 anos. Então, a gente já olhava isso aqui na comunidade, vai passar a olhar muito mais. Small caps, né? As small caps, vai depender de juros mais comportados para ganhar tração. Não vai ser mais aquele impulso, eu digo entre aspas, porque de certa forma foi o que aconteceu de 2020 para cá, né? Um impulso dos juros ali para poder fazer, né? De estímulos para a economia poder crescer mais rápido. Então é complicado. E aí você vai ver emergentes, Bitcoin, mais dependentes de DXY, de dólar, tá? E de treasuries. E essa é uma realidade que a gente vai começar a ver cada vez mais acontecendo dentro do preço. Países do Brasil, como o Brasil, por exemplo, está dentro de, sendo mais específico, mas está dentro do emergente. O que é que a gente vai ver? Vai continuar dependendo de Fed, de DI, no Brasil, vai olhar mais para o DI, já olhava, né? Dólar DI e o fiscal também, né? Vai ser algo que vai influenciar muito mais ainda. Então tá chegando a eleição no Brasil aí
tenha cuidado com quem você vai escolher, porque o fiscal, mudando o Fed do jeito que está mudando, o fiscal dos países emergentes, que obviamente todos estão ligados ao dólar, vai ser algo muito mais importante do que antes. Então, no Fed menos previsível, carteira concentrada demais em hype, em crescimento, em growth, em setor, né? Em duration, fica muito mais vulnerável. Tá certo, pessoal? Então, menos guidance, na minha opinião, menos guia, menos direção do Fed significa para mim que o investidor ele precisa como é que eu coloco isso? Olhar menos para a promessa, tá? Olhar menos para a promessa e olhar mais para o preço e para a parte técnica, tá? Esse é o ponto. Beleza? Bom, o outro ponto que a gente ia falar, deixando agora o Fed de lado, é o petróleo. O petróleo, né, a gente vê, agora eu vou abrir um pouco aqui a tela para vocês. Deixa eu trazer a tela aqui do S&P. Olha o Bitcoin como é que tá aí, pessoal. Caiu, deu uma continuidade, veio testar aqui agora a amplitude, mas vamos lá, tá caindo 62 mil, chegou a 62.232. Vamos aqui para o S&P, tá? Bom, olhando para o S&P como um todo, não, vamos para o Brent, né? Primeiro eu ia falar de petróleo. Olhando para o Brent, né? Eu posso voltar aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui o S&P depois do anúncio de ontem, né? Só rapidinho aqui, tá nos 5 minutos. Deixa eu colocar aqui no 240 minutos. A gente vai ver isso aqui muito forte, né? Então deixa eu mostrar logo aqui. No anúncio de ontem, dia 17, a gente vê essa queda aqui, ó. Tá vendo? Bem no anúncio, pessoal. 2 horas da tarde, olha só que queda aqui, né? E aí o mercado ele recupera um pouco e ele se mantém ali, tá absorvendo o que foi falado, mas abaixo dos padrões, dos níveis que estava antes. E quando a gente vai olhar, o Zatec vai ser no mesmo sentido, né? Caiu ontem, deixa eu botar aqui no 240 minutos. Tecnologia também. Quando a gente vai para o EWZ no Brasil, né? Ontem, né, no anúncio do Fed, cai, só que o Brasil não recupera, igual a Bitcoin. Se eu abrir aqui o Bitcoin, a gente vê essa diferença, tá, pessoal? Ó só. Vê essa diferença, tá vendo? Ó, Bitcoin também, desde ontem. Caiu, tá aqui, ó. A queda de ontem. Se eu botar aqui no 240 minutos, pra você poder enxergar um pouco melhor. Deixa eu tirar esse monte de estudos aqui, que é pro intraday. Mas ontem, dia 17, ó, ele cai aqui e ele continua caindo, parecido. Deixa eu voltar aqui, pessoal, por 5 minutos, que o pessoal da sala está acompanhando, né? E devolver aqui os estudos. O pessoal da sala está acompanhando aqui a minha tela. Então, vou deixar a tela aqui para eles. Vou voltar aqui para aqui. Veja como é parecido, né, o mercado do, se eu botar 240 minutos aqui também, do Brasil, né, pessoal? Cai, né, no dia de ontem, cadê? Aqui, ó, o EWZ, cai no dia de ontem e continua caindo no dia de hoje, aqui 240 minutos. Hoje a gente vê uma pequena recuperação em tecnologia, QQQ, principalmente SMH, semicondutores, né? É o que puxa o mercado ainda para cima hoje, é o que está mantendo o mercado ainda ativo, mas é bom porque a gente vê também small caps subindo, recuperando bem hoje, né? Por isso a gente tem um RSP aqui que está positivo, né? E bem positivo, 0,73 depois da queda de ontem. Então mostra um certo nível de recuperação do mercado, tá? A gente tem aqui também industrials, né? Tá aqui o Dow Jones, né? O dia, né? Também com um pouco de recuperação hoje. Então, deixa o S&P um pouco levantado, mas o que é interessante é vocês entenderem isso, né? Como mercados emergentes, né? E Bitcoin, outros tipos de ativos vão sofrer mais. Growth vai sofrer também,
mas ainda está com uma tese muito forte ainda em growth, recupera melhor hoje, né? Mas os outros não recuperam. E aí quando a gente vem, deixa eu abrir aqui um navegador nessa tela aqui para vocês. E quando a gente vem e a gente olha, pessoal, como estão os mercados, olha aqui o de 2 anos, eu mostrei isso na live hoje, em relação ao S&P 500, dispara o título de 2 anos para cima, dispara para baixo o S&P 500, tá? Bem na mesma hora, essa é a reação do mercado. Hoje, o que é que a gente tem quando a gente olha para a curva, né? A gente vê hoje no 0 a 0 a de 2 anos. Consequentemente, deixa o S&P um pouco mais leve para ele poder andar, né? Deixa o S&P, que está com essa tese de SMH, de semicondutores, dentro dele, de A mais forte dentro dele, ele recupera. Bitcoin, Brasil, quem está fora da tese de A está sofrendo hoje, tá? Quem está fora da tese de A está sofrendo hoje. Deixa eu abrir aqui. Bom, quando a gente vem para cá, pessoal, e eu queria ver isso aqui com vocês, né? A gente vê, né? Aqui, ó, os principais juros do mundo. A gente vê hoje, né? Hoje caindo, tem algum atraso aqui? Não sei se tem algum atraso, pode ser que tenha algum atraso aqui. Mas hoje, meio que no 0 a 0 de 2 anos, mas caindo juros de 10 e 30 anos. E o que é que isso significa? Uma economia que esse movimento do Fed traz um tom mais duro para os próximos 2 anos, mas também traz uma economia a longo prazo mais estabilizada. E aí a gente vê queda, né, nos juros de longo prazo, de 10, 30 anos. Então é um remédio que dói agora, mas pode ajudar a economia futura. E o mercado começa a precificar isso. Enquanto isso, países emergentes que têm problema no fiscal, que nem o Brasil, olha só, juros disparando, dólar dispara, bolsa cai, tá, pessoal? Então a gente vai ver isso acontecendo. Aqui são economias mais desenvolvidas aqui na Europa, né, do que a economia brasileira, tá? Mesmo assim a gente vê algumas altas ainda acontecendo. A gente vê alta no Japão, que a gente já viu também, e isso afeta o mundo inteiro, pessoal. Mas e por que a S&P está subindo? Por causa da tese de IA. Porque ainda arrasta dinheiro, tá, pessoal? Ainda arrasta dinheiro. E esse é o ponto que você precisa entender e que você precisa carregar. Entender o que de fato está acontecendo no mercado. Nunca foi tão importante como vai ser. Já foi importante, é importante, mas vai continuar sendo muito mais olhar para a curva de juros. Tá? Quando a gente vai olhar os mercados hoje, olha como eles estão. Né? A gente vê Estados Unidos subindo, Europa meio lá, meio cá. Só quem é que sobe? Topics, Nikkei, e pode olhar, pessoal, que você só vai encontrar mais subida aonde tem a tese de IA hoje, beleza? Do contrário, a gente não estaria vendo essa subida. Se tira IA, pessoal, há analista que defende até que os Estados Unidos estaria em recessão, tá? Se tira os investimentos gigantescos, trilionários que estão havendo em inteligência artificial. Tá? Então, esse é o cenário depois do Fed. A gente também teve o ouro caindo bastante por causa disso, obviamente. Né? Por quê? Porque mostra um Fed mais duro, mais hawkish, uma moeda provavelmente muito mais forte, né? E isso faz com que o ouro despenque. Olha aqui, pessoal. Né? Isso faz com que o ouro despenque. Isso aqui foi no dia de ontem, cai, sobe um pouco, cai de novo. Então o ouro caindo, a gente tem um DXY subindo, tá? Aí, ó, 0,71, um DXY que sobe, né? Olha de ontem para cá, deixa eu colocar aqui, tá no diário, deixa eu colocar aqui no horário. Olha de ontem para cá, pessoal, como subiu, né? Acima dos 100 pontos, que é histórico, a gente sabe disso,
né? O DXY está acima de 100, né? Em oposição, inclusive, o que quer o Trump. O Trump queria um dólar mais barato. É lógico, ele quer ver a economia indo bem, né, a curto prazo, porque isso traz ganho eleitoral. Agora, o Kevin Walsh, ele é um cara mais duro, vamos dizer assim, no sentido econômico. Ele prefere ver a economia sofrendo agora, mas que traga um benefício a longo prazo. Por isso que eu sou a favor de tudo aquilo que ele colocou. Tá certo? Eu sou liberal. Beleza, pessoal? Então, tirei aqui. Já vimos a reação do DXY, já vimos da curva de juros, de ouro, de tudo aquilo que tem a ver com o Kevin Walsh, com novo padrão, o novo padrão do Fed. Agora a gente vai olhar para o Brent, a gente vai olhar para o petróleo, né? E o petróleo ele tem caído, né, pessoal? Tem despencado, né? Tá aqui nos 5 minutos, deixa eu colocar aqui ele no diário. Olha só como o mercado de petróleo tem desabado, né? Muito longe daquelas regiões de 120 que ele chegou, né? Agora ele perde o 100, perde o 90, perde agora o 80, tentou ainda negociar acima do 80 e com o acordo, né, realmente sendo assinado, a gente tem um petróleo agora a R$ 77,20 dólares e 26 centavos aqui o Brent, né? O petróleo ele é para o momento agora, né? Para o momento agora, o petróleo ele é o grande contraponto positivo, tá? O acordo dos Estados Unidos e o Irã, né, faz com que ele caia aí para essa região de 77, 78. E isso é importante porque assim, o petróleo ele era o principal risco inflacionário por causa ali da guerra, né? Então assim, petróleo abaixo de 80 ajuda e ajuda muito. Ajuda o que, Nelson? Ajuda a inflação, ajuda. E ajudando a inflação, você entende que agora ajuda o Fed, de fato, o consumidor, né? Ajuda o consumidor, porque a inflação cai, né? A gente acaba consumindo mais, a gente sai um pouco do aperto, melhora as margens de empresa, aumenta a lucratividade das empresas, ajuda o Fed, né, de certa forma, com os juros longos. Aí você vê aí 10 anos caindo, né? Por quê? Porque vê, além de uma economia mais forte, você vê também ali, né, uma economia que tende a sofrer menos com inflação. Ajuda emergentes, ajuda Bitcoin, ajuda Brasil. É totalmente o contraponto, né? E aí aí é essa, né? Você tem um Fed duro e o que na teoria no curto prazo bota o mercado para baixo, e tem o petróleo que bota no curto prazo o mercado para cima. A longo prazo, essas duas informações que são contraditórias a curto prazo, no longo prazo elas se ajudam, porque inflação, petróleo ajuda a economia no futuro e um Fed mais organizado, menos politizado, mais forte e voltado à sua tarefa mesmo e menos intrometido na economia global, faz com que lá na frente você tenha uma economia também mais forte, né, que depende muito mais do consumo, da economia de dados reais, do que estímulos de um banco central, tá? Então, esse é o cenário. Agora, a longo prazo. E o que é que isso faz no curto prazo aqui de investimento, pessoal? Mudança setorial. A liderança setorial muda. Você entende? Então, energia perde força por causa do petróleo, né? Petrobras perde ali força no Brasil, né? O XLE, que é a parte de energia aqui dos Estados Unidos, né? O ETF de energia, fica menos interessante no curto prazo. E o petróleo abaixo, na verdade, melhora o macro, né? E aí muda para quem lidera a bolsa, e é isso que a gente vai estar olhando, porque o que é bom para a inflação nem sempre é bom para a energia, tá? Então a gente precisa olhar isso com mais cuidado,
tá? Porque a energia ela sai de um ambiente muito favorável para um ambiente muito mais complexo, muito mais difícil. Quando o Brent estava acima de $90, né, energia carregava, vamos dizer assim, um prêmio político, né, o geopolítico. Agora com o Brent a 78, o mercado passa a falar em normalização da oferta, quando é que o Hormuz vai começar a ter o petróleo fluindo normalmente, pode demorar um pouco, e isso vai, no setor de energia, trazer um peso muito grande, tá certo? E é isso que a gente vai olhar. Agora, nesse ponto, né, que energia cai, por que que a energia cai? Por muito tempo, pessoal, o pessoal estava operando growth, dinheiro indo para IA e usando a energia como hedge, né? Então, o dinheiro estava indo para hedge. E aí, o que é que explica o movimento de agora, né? Bitcoin cai, emergentes cai, quem tem ali problema fiscal começa, os mercados começam a ver que o risco é maior, o dinheiro tende a vir para os Estados Unidos e o setor de energia, onde as pessoas estavam com hedge, para de existir essa compra, né, de redear as suas atividades ali e vai para dentro do S&P. E aí você vê indústria subindo, que é bom, você vê small cap subindo, que é bom, é dinheiro novo entrando hoje, e você vê também dinheiro vindo, né, do próprio setor de energia. E aí sobra dinheiro, queridos. Para quê? Para tecnologia, né? Tecnologia tenta liderar essa recuperação. Os semicondutores que a gente já viu tá subindo forte, né, globalmente. Isso é global, a gente viu aí Topics, né, é na Coreia do Sul, é no Japão, né, que estão na tese de IA, de inteligência artificial, e é aqui nos Estados Unidos, porque IA continua sendo o tema estrutural mais forte do mercado. Vocês entendem esse movimento? Só que a régua subiu, né? Bom, a questão agora não é se IA vai dar um retorno, mas é quanto custa financiar esse crescimento, né? Quem está gerando cash flow, né? Porque vai precisar agora, porque um Kevin Walsh, um Fed mais duro, né? Opa, empresas que precisar se capitalizar podem sofrer mais com suas margens, né? Quem vai conseguir defender a sua margem, né? Quem tem um valuation que é defensável, que tem cash flow tranquilo, né? Quem depende só de narrativa de ar, quem realmente captura o valor do mercado. Então, passa a ser um mercado mais seletivo, né? A Nvidia vai continuar sendo o centro dessa infraestrutura de inteligência artificial, né? A meta, não é nenhuma pergunta, né? Porque uma frase. A meta ela está querendo levantar mais capital para a inteligência artificial, ou seja, ela quer buscar mais dinheiro ainda, que era uma empresa geradora de caixa, está investindo tudo para conseguir entrar e estar tá aí na frente com os seus planos de inteligência artificial. Né? A gente tem aí a Microsoft vendendo modelos para a ByteDance, né? E você vê Nvidia entrando no no ramo dos notebooks com a Microsoft, né? E aí você vê, como assim? Não, entrando com chip de processamento de inteligência artificial dentro da própria máquina, lançando isso junto com a Microsoft. Bom, Apple está reclamando de custo de memória, foi noticiário aí corporativo de hoje, de ontem e hoje. Vai ter que subir preço. A Apple está meio que distante da inteligência artificial, a Siri é muito burra. Intel tenta ganhar aí uma relevância com produção local, está querendo juntar aí para poder fazer produção de memória. SK Hynix e Samsung se destaca no mundo por causa da memória, mas estão cobrando caro. Então há uma corrida. A SpaceX está tentando mandar a data center para o espaço. Há uma corrida, né? Essa corrida ela continua, mas ela ficou muito mais cara, né? E aí pode ser que muitas empresas se destaquem e pode ser que outras sofram muito, né? Então o mercado ele passa a ser mais seletivo porque IA continua sendo o motor, o investidor
do futuro, vamos dizer assim, mas nós investidores que investem nesses investidores do futuro de inteligência artificial precisa realmente separar infraestrutura real, que é o que está dando lucro, já está dando resultado, né, de euforia que a gente vê aí nos valuation aí, certo? Então tem espaço ainda para o mercado subir, é isso que eu estou falando para vocês. Tem espaço para o mercado subir, só que o mercado agora vai ser mais seletivo, tá? E semicondutores e memória, na minha opinião, merece eu abrir um parênteses aqui dentro para poder falar um pouco mais, porque somente ali na Ásia, né, tá surfando muito isso, a Samsung e SK, a Hynix, enfim, tem subido cada vez mais fortemente, né? A SK Hynix anunciou uma nova geração de memória hoje, nessa quinta-feira, né? Voltada só para inteligência artificial, é SHB238, sei lá, esqueci agora, tá? Mas isso mostra a importância de memória, de storage, né? De armazenamento, né? E conectividade dentro do ciclo de A. Então, aí surgem as oportunidades, pessoal. Já tem falado, procure a estrutura, empresas que conectam, empresas que atendem a estrutura do data center, né? A gente falou muito aqui, né? E aí eu dei os nomes, né, pessoal? Vou dar de novo. Nvidia, o pessoal já está surfando isso aí que eu sei, que já estão deixando claro. Micron, Marvel, Intel, Qualcomm, né? AMD, tudo segue no meu radar. Para investimento, tá, pessoal? Para investimento. Eu sei que tem gente aí que talvez esteja fazendo swing, então separe. Se quer investir, investe. Todo mês compra, porque são nomes que vão, principalmente Marvel. Guarda essa empresa, é um nome que vem ali de baixo, vai subir bastante, tá? Então guarda essa empresa. Então, para investimento mesmo, pessoal, semicondutor continua sendo, para mim, a parte mais concreta de inteligência artificial, porque vende a infraestrutura, tá? Ah, mas ainda tem um risco aqui dentro desse mercado. E é o que, Anelson? Evaluation, né? As empresas, elas estão superfaturadas nos seus valores, né? Elas estão caras. Mas para o investidor, né, se livrar disso, e para longo prazo, pessoal, acho que vale. Mas você pode aí procurar empresas que tenham margem, ou seja, tem uma lucratividade boa, que tenham demanda real, né? Que tenha capex dos clientes, quais são os investimentos, quem é que está comprando dele, né? A competição, né? Comparar ela com outros ali do mesmo setor, né? Ver essa questão do ciclo de memória, se está renovando, se não está. E ter esse cuidado com os yields, tá? Tem que ter sempre esse cuidado com os yields para ver se está pegando dinheiro emprestado, se não tá, como é que tá, porque, de novo, pode não afetar diretamente essa empresa, mas pode afetar o cliente dela, que é o que compra para montar o data center, tá? Então, no ciclo de inteligência artificial, para mim, abrir esse parênteses é importante. Semicondutores vendem a pá e a picareta. Sabe que é aquela picaretazinha lá do minerador? E a pá, né? Então, assim, nesse setor é isso. Não é o ouro em si, mas é o que vem da pá e a picareta para procurar o ouro, né? Agora, até a pá e a picareta precisa de um preço justo. Aí entra a parte técnica, os melhores momentos para entrar, aí de gráfico e etc. Já ajuda bastante para ter as melhores entradas. Pessoal, 48 minutos, não tem como eu não falar aqui, eu vou falar rapidamente sobre SpaceX, tá? A SpaceX para mim é o termômetro. Eu estou fora de SpaceX, não entro em SpaceX, mas continua sendo para mim um termômetro importante. Depois do IPO histórico, alta, forte, tende a continuar subindo, mas já teve aí a sua primeira queda, né? E deve achar regiões ali para se estabelecer, mas a forma que foi estruturado o IPO, pelo menos um mês, 2 meses é de alta na ação, tá? Isso também é normal, depois de vir queda, depois do IPO também vem a queda, mas assim, o que eu quero que você olhe é se ainda tem apetite para risco. É um termômetro para olhar se o mercado tem esse apetite para risco, tá? Porque é arriscado e se o mercado continuar comprando SpaceX
muito, ó, já está tendo uma queda hoje de quase 9%, tá? Olha só, desde a sua máxima aqui, né? Então ele faz uma queda bem, né, bem grande, vamos dizer assim, e ele é o termômetro, tá, pessoal? Agora, só que ainda é muito recente, né? Vamos ver na próxima semana, né? Porque assim, eu tenho que ver se o mercado tiver apetite ainda para growth, né, para IA, para etc, para tecnologia, a gente deve ver um SpaceX ainda subindo mais, não só pela forma do IPO, mas dá para a gente entender como é que o mercado tá? Porque até as grandes histórias como essa, né, pode realizar assim quando o valuation está esticado demais a conta, né? Então é bom dar uma olhada, né? SpaceX para mim ela mostra duas coisas, sendo bem direto. O lado positivo é se tem dinheiro ainda para grandes histórias, grandes narrativas, grandes sonhos, né? E o lado de alerta é se o mercado começar a faltar aí, ou questionar o preço, né? Ou a questão da liquidez começar a faltar. É esse ponto aí. Então, o SpaceX para mim mostra que o mercado, se o mercado ele quer growth, né? Mas talvez ele não queira pagar qualquer preço sem respirar. Então, talvez um respiro, isso vai nos ajudar. Isso é o que para mim traz o maior ponto, tá? Pessoal, eu só quero trazer um detalhe sobre a rotação dos últimos dias. RSP está subindo 0,69 hoje. No mercado, onde a gente vê QQQ subindo, SMH mais ainda, tem um delta muito mais elevado, tudo bem. Mas a gente tem aqui IWM Russell subindo também forte, né? A gente tem software caindo mais, sofrendo. Mas a gente tem indústrias também recebendo parte desse dinheiro. E aí se resume tudo dentro do RSP, do Equal Weight. Tá? Essa rotação, para mim, vem acontecendo. Eu comecei a olhar semana passada. Hoje está começando a me dar mais. Semana passada, não, no começo dessa semana, perdão. Hoje é quinta, né? E tá me chamando a atenção, né? Em alguns momentos a gente viu o Nasdaq liderando, em outros momentos Dow Jones se destacando, bancos também, né? Indústrias ali no geral, e principalmente cartão de crédito, né? Dentro ali do financeiro. Ah, bom, isso é importante para quem tem carteira. O mercado saudável, ele não pode depender só de uma tese ou meia dúzia de nomes de ar. Ele precisa subir e subir com qualidade, né? E a gente precisa ver esse dinheiro tendo participação de bancos, de indústrias, né? Industriais, né? De consumo, equal weight precisa subir, small caps, o que a gente está vendo hoje. Né? Setores cíclicos que a gente deixou aqui a dica para swing trade, né? Para cruzeiros, aviões, né? Mas para investimento não, tá, pessoal? Isso é para swing, não é para investimento. Não, não. Embora tenha um desconto aí muito bom nessas empresas, para quem quer surfar ciclo, para investimento ainda vai, tá? Mas é mais um swing. Empresas de qualidade que esteja fora desse setor de tech, né? Então, assim, depois do Fed, pessoal, ficar, né, menos previsível, vamos dizer assim, a diversificação volta para mim ser uma coisa muito importante. Então, talvez você aí, né, para quem é investidor, não coloca teu dinheiro só focado em tecnologia, tá na hora de rodar a tua carteira. Eu estou começando a girar a carteira dos meus clientes. Eu tenho jovens que estão muito. Eu tenho carteira, eu tenho família que eu tomo de conta de dinheiro de famílias inteiras, né? Então, eu tenho jovens dentro daquela família que o pai já investe e tal. E aí, o filho também dá mesada para o filho investir para o futuro dele. E tem pessoas ali dentro, né, que estão focadas em tecnologia e eu já vou começar a mudar essa carteira. Eles são jovens, têm um futuro gigante, ainda muitos anos ainda para colher os frutos, para poder entrar na fase de usufruto do dinheiro, mas eu já estou girando eles, começar a tirar a partir da semana que vem, já vou começar a tirar eles e trazer eles
para outros setores, para indústrias, para bancos e tirar a concentração muito grande que está em tecnologia. Já surfaram o movimento com esse Fed dessa forma, né? É bom trazer um pouco de diversificação, beleza? Para quem investe em Brasil, né? Cuidado com o Brasil, cuidado com o fiscal brasileiro. Esse é o único recado que eu vou dar no Brasil. Não vou entrar muito, né? E para quem quer começar a montar agora uma carteira, né, para investimento, eu quero pensar minha carteira agora. Para mim são 5 blocos: tecnologia, IA, para mim segue estrutural, vale a pena. Só precisa ter seleção aí no preço, porque tem muitos que estão esticados. Semicondutores, para mim, é a parte mais forte dentro da inteligência artificial, mas depende muito de yields e também dos valuations que estão esticados, né? Tem que ter esse cuidado, essa seletividade. É o risco que você corre, mas para médio e longo prazo, eu acho que não, mesmo que caia, você compra mais, não tem problema. Eu acho que valor e economia real vale agora para quem quer entrar. Bancos, industriais, cartões, né? De crédito, consumo como geral, né? Pode ganhar ali um espaço e o rally pode ampliar um pouco mais. Energia para mim é um bloco, mas perdeu prioridade. Então, se você quer investir em Petrobras, Brasil, essas coisas, eu acho que perde essa vantagem aí por enquanto, né? Só se eu acho que a energia só voltava se sair ruído no acordo, de problemas, questão da guerra. É a única vantagem que tem em energia, no meu ponto de vista, agora. Do contrário, não tem, né? Brasil, pessoal, para quem quer Brasil, sai de Petrobras, sai desse setor de energia, é um problema agora, talvez aí o setor de bancos. O problema aí no Brasil a gente tá tendo IPCA aí, pessoal, com mais de 8%, IPCA mais 8%, isso é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, para mim, é renda fixa Brasil. Se alguém quiser surfar, é renda fixa Brasil. A verdade é essa. Carry trade ainda tá valendo a pena para quem tem crédito em outro país, pega dinheiro emprestado como eu aqui, manda para o Brasil e com o valor de lá você paga os juros aqui e ainda sobra dinheiro, né? Mas tá chegando um nível que mais juros não está sendo uma oportunidade, mas está sendo um risco. Está mostrando que o país está muito descontrolado e isso é complexo, tá? Então tenham cuidado com o Brasil. Para mim, o momento não é de abandonar, né, inteligência artificial. Não é isso que eu estou querendo deixar com medo. Eu acho que agora, na verdade, vai começar. Tem chance ainda do rally mais para cima ainda, vai durar mais tempo. Se é uma bolha, eu acho que vai demorar mais para estourar, né? Mas o risco está em depender só de IA, depender só de tecnologia na carteira. Isso tá virando um problema e eu acho que o mercado vai começar a ver isso. Já está vendo, já estou vendo um giro. E esse giro nos portfólios aí do mercado, eu acredito que abre boas oportunidades para a gente também. Então, para mim, esse é o ponto. O que você tem que observar nas próximas semanas é curva de juros, Fed, dados de emprego, inflação, que já era importante, vai ser muito mais. Evolução do petróleo ali com o Irã e tudo mais, o acordo, né? Eu acho que olhar os bancos centrais agora, o Banco Central do Japão, da Inglaterra, o Japão sempre continua no radar, né? Olhar também os dados da China, que está sofrendo muito com a economia, o consumo na China está muito ruim. Olhar a SpaceX como um termômetro, né? E eu acho que é isso. Olha, no Brasil, olhar DI, juros, dólar, né? Eu acho que você tem que olhar, né, o ponto principal aí, né? Depois dessa super quarta de ontem, né, o mercado ele volta a ser a data dependent. O que é que significa isso? Dependente de dados de verdade do que narrativas, do que falas e etc. E o mercado passa a ser muito mais técnico, tá? Passa a ser muito mais técnico. E isso é bom. Para mim, isso não é ruim. Eu já venho com essa pegada na comunidade de querer mostrar que o mercado precisa ser técnico. Agora, sem um Fed tão intrusivo na economia e forçando, e sem dar, no português,
né, escrito o que o que vai acontecer e para onde o dinheiro tem que ir. Então você vai ter que aprender mais sobre macroeconomia, sobre tudo, para você ter um pouco melhor o entendimento do mercado, seja para investir, seja para swing, seja para day trade, na minha opinião, tá? Então, a leitura para você investidor é muito simples. O mercado recebeu um grande alívio do petróleo, mas recebeu um grande aperto do Fed, um Fed muito menos previsível. Isso significa que o ambiente, para mim, continua construtivo. Deixa eu colocar aqui a tela inteira, mas não ficou fácil. Não ficou mais fácil. Está construtivo. Eu vejo que tem possibilidade de subir. Essa subida, se ela ganhar amplitude para outros setores, é melhor ainda, mas não ficou mais fácil. Então, tecnologia e IA permanecem importantes. Semicondutores, para mim, ainda é a base concreta da tese de IA. Mas a valuation, capex, dinheiro demais investindo, o cash flow, né, o free cash flow, né, que é o dinheiro está livre ali dentro do caixa das empresas, precisa ser respeitado. Tem empresa que está queimando. Eu gosto muito da Meta. Eu achava que ela estava até descontada, mas aí saiu esse anúncio agora. Então, assim, começa a ficar perigoso, né? Relação do Brasil, cupom cortou, a curva ainda precisa afirmar isso aí. Brasil é mais tenso, tem questão política, então a carteira precisa aí de um equilíbrio entre crescimento, qualidade, setores de economia real que a gente chama, olhar para juros e ter proteção contra a volatilidade, porque eu acho que a volatilidade vai aumentar com um Fed menos comunicativo, vamos colocar dessa forma. Então, não é hora de abandonar o risco, é hora de entender que o risco agora depende menos da promessa do Fed, de gráficozinho e de entrevista de diretores do Fed, e depende, na verdade, muito mais de dados. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. 1 hora e 2 minutos aqui. Tem aí tese para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido. A gente volta aí nas nossas lives. Se você ainda não nos segue, segue aí nas redes sociais. Deixa aí também, se inscreve aí também no canal. Deixa também o teu comentário daquilo que você gostou e qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui sobre investimentos. Forte abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.